Vamos agora com a visão de Universidade de Oxford, que teria sido, segundo a história, né, a primeira universidade de língua inglesa, que foi criada ali na Baixa Idade Média, né, patrocinada pelo clero, né, que tinha a grana para fazer o financiamento. Então, o que é curioso se estudar nisso e se detalhar esse ponto é que, na verdade, uma universidade desse porte, né, quer dizer, qualquer grande universidade que reunisse grandes pesquisadores na época, ia ter um processo, desenvolver o seu processo de pesquisa, o seu processo de ciência, né? E evidentemente que o catolicismo tinha uma ideologia muito paralela para a científica, vamos dizer assim. Era aquela coisa basicamente que o nobre era nobre, tinha sangue azul porque Deus quis assim, e o padre era o representante de Deus na terra, o clero eram os donos da verdade, o papa era o próprio Deus. Então, coisas que não tinham, evidentemente, uma base científica para ser tratada. Então, não era do interesse de uma classe dirigente, no caso o clero, né, associada aos nobres, que houvesse uma instituição que viesse a criticar, né, que viesse a contrapor aquela ideologia, porque aquela ideologia católica é que mantinha a sociedade sob controle, né, para os nobres e para o rei, para os nobres e para o clero. Então não havia interesse realmente em desenvolver um pensamento contrário àquela ideologia católica. Mas o que foi feito ali realmente ao longo dos séculos seguintes foi todo um desenvolvimento, todo um trabalho de pesquisa, que evidente que acabou influenciando todo o movimento renascentista, que começou a criar uma lógica científica, né, que começou a dar base de um movimento iluminista, né, que vinha se contrapor realmente ao pensamento e à ideologia do catolicismo. E essas ideias é que foram aos poucos, ao longo dos séculos, derrubando a nobreza e o clero do poder, estabelecendo mais na frente a sociedade burguesa, né, e o mundo moderno capitalista. Então, o que fica aqui de curioso e fica assim de exemplo é que mesmo a classe dominante, no caso aí o clero, financiou alguém, uma instituição, no caso aí Oxford, né, que no fundo tinha uma intenção de questionar, através da pesquisa, né, de ter uma rebeldia em relação a um pensamento fixo, né, já prefixado pela Igreja Católica. Então, num determinado ponto, a classe dirigente, quer dizer, aquela elite, né, que está em cima, ela tem que ceder a novas ideias. E no caso aí, com esse exemplo de Oxford, a própria classe dominante, que era o clero, ou um setor da classe dominante, teve que patrocinar uma instituição, no caso essa Universidade de Oxford, que iria desenvolver ideias contra o seu próprio interesse. Então a dinâmica da história ela é muito curiosa, ela é muito cheia de subliminares, ela não é tão objetiva quando parece muitas vezes. E esses sinais têm que ser olhados com certo detalhe para entender, né, as possibilidades e oportunidades de mudança. Então aí isso é um caso bem clássico, né, de que uma grande universidade que desenvolveu ali um campo científico, né, que era totalmente anticatólico, vamos dizer assim, foi patrocinado pela própria Igreja Católica, isso numa baixa Idade Média, porque por algum motivo ali não tinha mais como segurar aquela forma de pensamento, aquela forma de pesquisa, aquele desenvolvimento intelectual que já se fazia necessário.